atenta, tá? Do livro 1. Vocês vão ver que é o último capítulo do livro 1. Então, ó, quando a gente fala em função do segundo grau, eu tenho que lembrar que é toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Tenho que lembrar sempre disso. E lembrar que eu tenho 3 coeficientes. Quais coeficientes? O A, o B e o C. Lembrar desses detalhezinhos. E aí eu vou voltar em alguns pontos aqui. Então, ó, eu tenho coeficientes. O meu coeficiente A, o meu coeficiente B e o meu coeficiente C. Eu tenho que lembrar que cada coeficiente ele tem um papel fundamental dentro da minha função do segundo grau. Como assim? O meu coeficiente A, ele determina se a função é crescente ou decrescente. Ou seja, eu posso ter um A maior que zero, que é um A positivo, que vai fazer com que a minha função seja crescente. Ou eu posso ter um A menor que zero, que é um A negativo, que vai fazer com que a minha função seja decrescente. E eu ainda poderia ter um A igual a zero, que aí, o que esse A igual a zero vai fazer? Vai fazer a minha função virar função afim. E isso aqui eu já tinha comentado na semana passada. Tá? Então, eu tenho essas três modalidades. E aí, eu falei que uma coisa muito importante também é em relação ao meu delta para a questão de construção de gráfico, né? Vou falar do termo C agora. Vamos lá. Porque o termo C, o coeficiente C, ele tem um papel muito importante também. O que é esse coeficiente C? O que ele determina? Ele determina onde a função corta ou passa no eixo Y. Então, o meu C, ele determina de forma bem precisa onde que essa função vai cortar meu gráfico ou onde que ela vai passar no eixo Y. Como assim? O C, ele corresponde, né, ao seguinte ponto, 0 e Y, que vira 0 e C. Por quê? Se eu pegar qualquer função do segundo grau, vamos pegar essa aqui, ó, que é a geral, que é a fórmula mesmo. Ax ao quadrado mais bx mais c, e que é f de x, que é meu y, né? Se eu zerar o meu x, independente se eu tenho ou não tenho valor de a ou b, ó, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. A vezes o 0 ao quadrado deu 0. B vezes 0 deu 0. A vezes 0, zerou. 0 mais C deu C. Ou seja, qual que é o meu ponto quando eu uso 0 no X? É o C. Então, o C, ele determina
aonde que essa função vai cortar no meu eixo y, onde que ela passa no eixo y. Sempre, sempre, sem exceção. Então, esse termo C, ele já me conta de qualquer função. Qual que é um ponto que eu tenho aqui, sem eu precisar substituir de forma bem direta? Eu posso pegar uma função que está lá, uma função toda... Eu vou escrever uma função bem feinha aqui. Ó. F de x igual 3/5 de x ao quadrado menos 7/8 de x menos a raiz disso daqui mais 3. Escrevi uma função que não é tão bonita, porque eu coloquei fração e coloquei raiz. Aí o que que acontece? Se eu precisar de um ponto para eu marcar no meu gráfico, um ponto eu já tenho só de olhar. Qual? 0 e 3. Não preciso nem me preocupar, porque o ponto é 0 com C, ó. 0 com 3. E aí, gente, em alguns casos, pode vir questões, tá? Vestibular, Enem, pode vir questões falando só desse coeficiente C, que é onde que que corta no eixo X. Às vezes tem uma função assim, e eu posso ter lá 2 gráficos, 4 gráficos. E a gente tem que marcar qual que é o gráfico correto da função. Como que eu marco de forma prática? Se eu tiver gráficos assim, ó, vou colocar 2 aqui. Vou colocar 2 bem parecidos. Por exemplo, tenho 2 gráficos lá, os 2 são crescentes que eu vi aqui, e eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou achar qual gráfico que é? Eu vou ter que calcular delta para achar a raiz para colocar no gráfico? Não, gente. Se eu tiver o gráfico para localizar, o primeiro ponto que eu olho para tentar ser rápido é o quê? Eu olho o termo C. Era 3, então onde que tem que passar? No 3. Já sei que esse aqui está certo. Ah, e se tiver mais de um gráfico com que passa no 3? E que seja crescente, porque pode vir também de formar confundir todo mundo. Tá passando no 3, mas tá aqui, ó. Tá para baixo. Para quê? Porque aí eu vou precisar lembrar que positivo é crescente. Toda vez que for crescente, sorrisinho, feliz. Quando for decrescente, sorrisinho, triste. Então, são coisas que a gente tem que lembrar, tá? Isso é muito usado, igual eu falei, em questões de vestibular, em questões de Enem, em que eu tenho que escolher qual é o gráfico correto, tá? Então, fica essa dica para vocês. Acha esse coeficiente C, que é o 0 com ele, e já tenta localizar no gráfico qual que passa por esse 3 aí, tá bom? As características que a gente tem dentro da função de segundo grau são as seguintes. A primeira, ela é formada por uma parábola. E aí, o que é a parábola? É o nosso sorrisinho. Eu tenho parábola com concavidade para cima e com concavidade para baixo. Então, ó, concavidade. O que é concavidade? É abertura, tá? Então, ó, abertura para cima, abertura para baixo. Concavidade para cima é positivo. Concavidade para baixo é negativo. Outra característica que eu tenho em relação à função do segundo grau, delta, análise do delta. Que é o meu triângulozinho. E aí,
essa parte da análise do delta, essa parte da concavidade, eu também já tinha mostrado. Como assim? Eu tenho delta igual a zero, delta maior que zero e delta menor que zero. Vale para quadrática e vale para segundo grau. Quando eu tenho igual a zero, a gente tem duas raízes reais e iguais. Quando eu tenho delta maior que zero, ou seja, positivo, duas raízes reais e diferentes. Quando eu tenho delta menor que zero, eu não tenho raiz dentro do R, que é que ele não existe em R. Então, ó, não existe nos reais. O que é isso? O que quer dizer? O meu delta igual a zero, vou escrever aqui de novo. Aqui o positivo, aqui o negativo. Meu delta maior que zero, ele tem um ponto no eixo X. O meu delta maior que zero tem 2 pontos no eixo X. E o meu delta menor que zero não passa, não encosta no eixo X. E aí eu fiz aqueles desenhos que a gente tem, as parábolas com concavidade para cima, que são quando o meu A é maior que zero, concavidade para baixo, quando o A é menor que zero. Eu coloquei aqui positivo e negativo. Então, eu tenho 3 tipos de gráfico para positiva, 3 tipos de gráfico para negativa, que eu mostrei na semana passada. Beleza, mas tem mais alguma coisa que é característica dessa função? Tem. A função do segundo grau, ela tem vértice. E o que é o vértice? É o ponto máximo ou mínimo que uma função pode ter. Como assim? Se eu tenho uma função desse tipo, que é a função crescente, concorda comigo que aqui embaixo é o menor ponto dela, ou seja, é o mais baixo? Porque ó, a função está lá para cima, ela cresce, é uma função crescente. Eu tenho um ponto que é o menor de todos, que é o que fica lá embaixo. Nesse caso, quando eu tenho uma função crescente, eu tenho um ponto mínimo. Ou seja, eu tenho o menor ponto que ela pode chegar. Dali ela não vai passar daquele lugar. Quando eu tenho uma função ao contrário, que é a função decrescente, esse ponto que está lá em cima é o maior de todos. Não tem como ela ultrapassar. Como que ela vai ultrapassar esse aqui? Não tem como, senão deixa de ser a minha parábola. Então, para ser a parábola, quando eu tenho essa função decrescente, que é a negativa, né? Eu tenho um ponto máximo, porque é o máximo que ela pode chegar. Então, ó, ponto mínimo. Quando que ocorre ponto mínimo? Quando a função é crescente. E ponto máximo. Quando que ocorre ponto máximo? Quando ela é decrescente. Sempre, sempre. E como que calcula esse ponto mínimo ou esse ponto máximo? É do mesmo jeito. Eu só vou falar que é máximo ou mínimo de acordo com a minha função. Se ela for crescente, eu chamo de mínimo. Se ela for decrescente, eu chamo de máximo. Mas como que calcula vértice? Aí vértice tem uma formulazinha. Que eu tenho o x do vértice e tenho o y do vértice para formar o meu vértice total. Então, quem que é meu x do vértice? Menos b sobre 2 vezes a. Quem que é meu y do vértice?
menos o delta sobre 4A. Então, o meu ponto, que pode ser máximo ou mínimo, ele é composto de um x, que é menos b sobre 2A, e de um y, que é menos delta sobre 4A. Isso aqui cai em prova? Cai. Cai porque nessa parte do segundo grau, às vezes a gente analisa assim, tem questões que falam o seguinte: qual que é o máximo que pode chegar? Ou qual que é o mínimo que pode chegar? Quando fala máximo ou mínimo, normalmente está fazendo uma referência à função de segundo grau. E fez uma referência a uma função de segundo grau que tenha o meu vértice, que é uma característica dela. Tá? E esse mínimo ou máximo já está te contando se é crescente ou decrescente. Mas, eu esqueci, como que faz? Se eu pegar esse ponto mínimo, eu tenho que lembrar que o meu A é positivo. Esse ponto máximo, o meu A, é negativo. Tá? É o contrário, o máximo para o negativo e o mínimo para o positivo. E agora a gente vai fazer um exemplo desse vértice, tá? E aí, para fazer esse vértice, eu preciso do passo a passo de novo. Vamos lá para ele. Ó, vou dar um exemplo aqui. Então, ó, tenho esse daqui. O que eu vou fazer? Primeiro passo, assim como quando eu transformo lá para resolver o valor do meu x, eu pego e transformo em equação de segundo grau. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. A partir daqui, eu vou seguir os primeiros passos. Quais? Eu vou tirar o A, o B e o C. O meu A é o que está junto do x ao quadrado, que é 1. O meu B é o que está junto do x, que é menos 6. E o meu C é o número que está sozinho, sem letra, que é o 5. Beleza. Vou para o segundo passo, que é delta. Como se eu estivesse resolvendo a equação mesmo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituo. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Delta é igual a 16. Tá. Só que eu preciso continuar agora a achar x', x duas'? Não, porque eu vou fazer só o vértice. Então, aí eu tenho que lembrar das formulazinhas do vértice. O meu x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Então, eu vou substituir aqui agora. O meu x do vértice é menos o meu b, que é menos 6, dividido por 2 vezes o 1. O meu x do vértice, então, ó, menos com menos virou mais. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. E aí eu vou para o meu y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a. Vou substituir. E por isso que eu calculei o delta, porque eu vou usar no y, tá? Y do vértice. Menos o delta, que é 16, dividido por 4 vezes 1. Y do vértice, então, é menos 16 dividido por 4, que vai dar menos 4. E o que é a minha solução? O que é meu vértice? O meu vértice é o 3 e o menos 4. Ou seja, aqui é uma função crescente, certo? Se é uma função
crescente, porque o A é positivo, esse ponto, que é o meu vértice, é o ponto mínimo. Por que ponto mínimo? Porque quando eu fosse desenhar esse gráfico, vou desenhar o gráfico da função. Eu tenho que saber algumas coisas para eu poder desenhar esse esboço mais próximo possível da realidade. Então, eu começo marcando 2 pontos específicos. Quais? Era x ao quadrado menos 6x mais 5. Eu quero essa função. Então, eu sei de cara, pelo que eu já expliquei hoje, que um ponto que eu tenho é o 0 com o 5, que é o 0 com o c. Então, 0 e 5 é o primeiro ponto. E o segundo ponto? 3 com menos 4. Então, já descobri 2 pontos de forma mais rápida. Então, ó, o 0 com 5. 2, 3, 4, 5, por exemplo, aqui. E agora, outro ponto que eu preciso, que é esse ponto mínimo. Ponto mínimo quer dizer o quê? Que é onde ela vai alcançar lá para baixo, que é o 3 no x com o menos 4 no y. Então, ó, menos 4 com 3 aqui. Quer dizer que eu jamais vou poder ultrapassar esse ponto aqui na minha parábola. E aí, o que a gente tem dentro de parábola, que é um outro detalhe agora, que é a quarta característica? Simetria. O que é isso, simetria? O que eu tenho de um lado, esse ponto mínimo aqui, esse vértice, é como se viesse aqui e dividisse a minha parábola em 2 partes iguaizinhas. Então, como assim? Quando eu for desenhar essa parábola, eu sei que ela vai passar no y, então, ó, cortou no y, e eu sei onde ela vai passar no x aqui, gente, é a questão do x' e x duas linhas, tá? Que a gente tinha calculado mais cedo e tinha dado 5 e 1. Tá? Mas eu não vou me ater nessa parte não, mas que ó, seria 5 e 1. Então, passou aqui, ela vai no máximo aqui. Pronto. Só que como é uma função que, como quarta característica, ela tem simetria, quer dizer que da mesma forma que ela desce, ela sobe. Então, quando ela subir, que aí vocês vão entender por que a raiz é 5 e 1. Quando ela subisse aqui no 5, ela vai ter em algum lugar um pontinho em que o y vai continuar sendo o meu 3. O meu 3 não, aqui o meu 5, tá? Ela tem outro valor para o 5, porque a parábola tem que descer e subir. E o que é essa característica de simetria, que é a quarta aqui? Ela quer dizer o seguinte: o que eu tenho à direita do vértice, então, ó, do vértice, é simétrico ao que eu tenho à esquerda. Como assim? O meu vértice está aqui no meio, não tá? Ele é aqui, ó. Porque ele era o ponto 3 com menos 4. Então, meu vértice está subindo esse pontilhado aqui todo. Quando eu partir essa função na metade, eu tenho que ter essa simetria. O que é isso? Ó, se eu contar a minha esquerda, vai ter 1 no segundo passou. Se eu contar a minha direita, vai ter 1 no segundo passou. E ela tá para baixo porque ela pode descer mais? Não, não pode, porque o vértice é 3 menos 4. Tá? Então, a simetria da parábola dessa função do segundo grau é essa característica, ó. 1, 2, 1, 2. Então, quais eram as raízes que a gente calculou? Lá no exemplo da biquadrada, eu tinha um x', que era 1, e um x duas linhas, que era 5. Era 1 e 5. E aí, tem como eu calcular um vértice de forma diferente? Tem. Vértice não é metade?
Se o vértice é metade e se eu já tenho o valor das minhas raízes, eu consigo achar ele fazendo média. Então, uma outra possibilidade de achar o x do vértice é fazendo média. Média de quem? Do x' mais o x duas linhas dividido por 2. Eu acho o meu vértice. Por quê? Ele está na metade, é simetria. Então, essa simetria, ela me garante essa outra possibilidade de x-vértice, tá? Então, ó, x-vértice é a primeira raiz mais a segunda raiz dividido por 2. E aí, o que eu tenho nesse caso? Eu tenho, esse aqui era 5 e 1, né? Eu teria, então, o 5 mais o 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. O meu vértice tinha dado 3, lembra? Ó, o vértice tinha dado 3. Mesma coisa. Então, é uma característica da simetria. Ah, mas normalmente a gente não usa assim. Realmente. Normalmente a gente faz pela fórmula do vértice e pronto. Só que imagina se a minha equação já está prontinha. Ela já está toda pronta. E aí? Eu já posso calcular esse x-vértice de forma rápida. Outro detalhe. Cheio dos detalhes, né? Quinta, né? Outra característica que eu tenho para os problemas. Dentro dos problemas, é importante lembrar que esse gráfico de segundo grau, ele tem largura e altura. Falou em altura. Altura máxima. Está pedindo o y do vértice. Falou em largura máxima. Está pedindo o meu x do vértice. Tá? Então, a gente tem essas duas características aqui. Quando a gente tiver nos probleminhas, vocês vão entender mais. Porque essa altura e essa largura máxima, ela vai depender da interpretação do problema. Para eu ver o que é realmente que está me pedindo aqui. Então, aí nós temos as 5 características básicas de um gráfico de uma função quadrática. Ok?